O mundo da mitologia nórdica é repleto de criaturas aterrorizantes. Uma delas é a grande serpente que vive nas profundezas do oceano, rodeando Midgard. O monstro, de acordo com as lendas, era filho de Loki, se chamava Jormungand e tinha o potencial de desencadear o fim dos tempos. Antes disso, quando a serpente era pequena, ela foi amarrada num pinheiro para que nada de ruim acontecesse. Thor chegou a alertar sobre os terríveis perigos que a criatura poderia desencadear. A serpente chegou a cuspir veneno escuro no Thor, mas felizmente não conseguiu acertá-lo logo de cara. Todas as pessoas temiam o que a criatura seria capaz de fazer, mesmo que seja um personagem de complexa mitologia nórdica. A sua história desperta medo em quem quer que seja. Imagina se uma grande serpente como essa ultrapassasse as linhas do mito. Cobras imensas poderiam ter existido? E mais, elas poderiam ter sido as grandes predadoras de dinossauros? Eu sou Ivan Lima e é essa possibilidade que vamos explorar hoje. Fique com a gente até o final e descubra todos os detalhes desse mistério. E se for verdade? Está na hora de encararmos a realidade nua e crua. Das profundezas de uma selva sul-americana, uma gigante cobra perseguia sua presa. A criatura tinha a habilidade de atacar com rapidez, quebrando o pescoço de sua vítima com um só movimento. Ela se adaptava muito bem nas selvas quentes e úmidas, porque sua pele marrom poderia se camuflar perfeitamente. As suas presas não teriam nem chance de procurar uma escapatória. Antes que percebessem, já estariam mortas e dentro do imenso corpo da cobra. Há 60 milhões de anos, todos os animais da cadeia alimentar temiam essa enorme criatura rastejante. Ninguém poderia impedi-la de fazer as suas refeições do dia a dia, tanto na terra quanto no mar. Ela não media esforços para alvejar as suas presas. Implacável, perigosa e fatal. Essa era a gigante cobra chamada Titanoboa. Essa espécie pré-histórica poderia alcançar os 15 metros de altura, pesando mais de 1 tonelada. A força com que sua boca mordia a presa era coisa do outro mundo. Imagine 3 torres Eiffel fazendo pressão contra o seu corpo. Imaginou? Esse era o impressionante poder do maxilar de Titanoboa. Bastava uma simples abocanhada para garantir a sua alimentação do dia. A Titanoboa é uma recente descoberta da ciência. A sua história ganhou repercussão mundial quando um estudante explorou uma mina de carvão em Cerrejón, na Colômbia. Em inúmeras escavações realizadas em 2002, foi possível encontrar fósseis de várias criaturas, como tartarugas e crocodilos gigantes. Além disso, o estudante e outros pesquisadores também descobriram uma vértebra gigantesca. Era tão grande que não tinha nem como ser de uma serpente. Apesar de tudo apontar para essa possibilidade, ficava difícil afirmar com todas as letras. No entanto, era uma espécie que ainda não tinha sido registrada. A comunidade acabou formulando uma teoria para o achado. Essa enorme cobra havia sido morta por um deslizamento de terra. Milhões de anos depois, os ossos se tornaram parte dos ricos campos de carvão. E sabe o que isso significava, né? Poderiam existir mais rastros de outras cobras da mesma espécie. Por isso, os pesquisadores se empenharam em encontrar mais vestígios dessas criaturas. Tudo isso acabou virando uma missão quase impossível. Os maxilares das cobras são fortalecidos pelos músculos e não pelos ossos. Os crânios são muito frágeis e se desfazem em pouco tempo.
Como resultado, as cobras não deixam registro fóssil. Acontece que um verdadeiro milagre aconteceu. Isso porque a equipe conseguiu descobrir restos de várias cobras dessa mesma espécie. Dá para acreditar? Mas seriam as possibilidades para que isso realmente pudesse acontecer? Como se não bastasse, 3 crânios também foram encontrados. A soma do material já era suficiente para reconstituir uma réplica em escala real. Imagina uma cobra de 15 metros vindo atrás de você. Dá medo só de pensar na possibilidade. No entanto, depois de alguns estudos, podemos entender o motivo dessas criaturas serem tão grandes. As dimensões da Titanoboa foram o resultado do clima quente. Afinal, os fósseis das plantas levam a entender que a temperatura ultrapassa os 32 graus Celsius. E poderia muito bem ter sido mais quente do que isso. Os animais ectotérmicos, ou seja, aqueles que precisam regular a temperatura do corpo com fontes externas, são lentos em climas gelados. No entanto, quando o ambiente é consumido pelo calor, eles podem funcionar com todo o seu potencial. Se estiver sempre quente, como foi no período Paleoceno, adivinha o que acontece? O metabolismo dos animais permite que a energia extra desenvolva o crescimento de um corpo maior. Por isso, as cobras foram crescendo e crescendo e crescendo. É claro que essa teoria não tem unanimidade na ciência, mas é uma possível explicação para as suas proporções gigantescas. Chegou um momento em que a espécie Titanoboa se tornou imbatível, mesmo entre as enormes criaturas das florestas antigas. Titanoboa permanecia no topo da cadeia alimentar. Qual criatura poderia confrontá-la frente a frente, como se fossem iguais? Um imenso crocodilo? Não. O animal não seria páreo para a cobra. O próprio King Kong? Não sei. Depende da forma com que ambos se atacariam. É difícil de imaginar quem ganharia. Mas e um dinossauro? Ou melhor, e se a Titanoboa tivesse que bater de frente com um Tiranossauro Rex? O canal Smithsonian fez a simulação da luta e ambos tinham chance de vencer. No entanto, com apenas um movimento ardiloso, Titanoboa poderia muito bem comprimir o corpo do dinossauro até virar nada, além de carne fresca. A gigante cobra tinha o potencial de fazer com que qualquer animal virasse a sua presa. Pena que não podemos ter a certeza de como seria essa luta. Até porque as duas criaturas são de épocas e espaços diferentes. Titanoboa viveu nas selvas tropicais da América do Sul, cerca de 5 milhões de anos antes da extinção dos dinossauros. No entanto, temos uma ideia de como as coisas seriam quando os dinossauros ainda não haviam sido extintos, ou seja, quando o meteoro estava longe de dar o ar da sua graça. Outra terrível criatura metia medo neles. Os cientistas descobriram o esqueleto fóssil de uma cobra pré-histórica. Ela media cerca de 3 metros e seu corpo foi encontrado em um ninho de dinossauros. E como sabemos que houve um ataque? O corpo da cobra, aparentemente, estava enrolado num ovo de titanossauro. Além disso, do lado, os cientistas também encontraram o fóssil de um filhote dessa espécie de dinossauro. Tudo isso deve ter acontecido há 67 milhões de anos. Muito tempo, não é? Sorte que temos a ciência ao nosso favor e todo o seu potencial de simular como as coisas eram. Os restos de outras 2 cobras foram encontradas no mesmo ninho, localizado a oeste da Índia. Essa cobra pré-histórica, chamada de Sanej indicus,
não era tão grande como a titanoboa, mas continuava sendo fatal. Suas mandíbulas não se abriam como as das cobras que conhecemos nos dias de hoje. Ela não era capaz de engolir um ovo de dinossauro por completo. No entanto, segundo os pesquisadores, os filhotes de dinossauros teriam o tamanho ideal. Jason Head é professor da Universidade de Toronto e liderou as pesquisas. De acordo com ele, essa é a primeira evidência sobre o comportamento alimentar de uma cobra primitiva. A história da evolução das cobras é mais complexa do que poderíamos imaginar, e isso surpreendeu todos os cientistas. Tudo bem, as cobras de hoje, como a jiboia e a sucuri, têm hábitos alimentares extravagantes. No entanto, seria possível imaginar uma cobra comendo filhotes de dinossauros? A simulação ainda permite afirmar que o filhote tinha acabado de sair do ovo quando o ataque aconteceu. Há a hipótese de que o predador e a presa tenham morrido soterrados devido a uma tempestade. Por isso, foi possível encontrá-los no momento em que o ataque estava para acontecer. Consegue imaginar o quão impressionante é essa descoberta? Os titanossauros pertencem a um grupo de dinossauros enormes, com longos pescoços. Eles teriam sido altamente vulneráveis a predadores como Sanaged indicus. O que nós podemos tirar disso tudo? Existiam cobras que realmente se alimentavam de dinossauros, mas que não eram tão grandes como a titanoboa? O comportamento alimentar dos animais pode dizer muito sobre a sua natureza, levando-nos a imaginar se outras espécies não se comportariam de maneira parecida. Se titanoboa tivesse coexistido no mesmo ambiente e na mesma época do que os dinossauros, o que teria acontecido? Uma hipótese como essa seria improvável, porque as serpentes são grandes, vivem nas florestas tropicais e em climas constantemente quentes. No entanto, e se fosse verdade? Bom, provavelmente as cobras gigantes estariam no topo da cadeia alimentar. Os dinossauros só seriam seguros em habitats com temperaturas amenas. Uma espécie não tentaria trombar com a outra porque o resultado do embate seria catastrófico. Com apenas um movimento rápido, a titanoboa poderia mobilizar qualquer animal, mesmo sendo um Tiranossauro Rex. Ela poderia muito bem ser considerada a grande assassina dos dinossauros. No entanto, fico aqui pensando comigo. A titanoboa é a maior cobra de todos os tempos? Só que estamos avaliando apenas o que os cientistas já descobriram. Serpentes ainda maiores poderiam ter existido em algum momento da pré-história. E se for verdade?